Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita. Todas as quartas-feiras, pelas 9 horas da noite, estamos aqui para lhe fazer companhia. Relembro, entretanto, que se pretender enviar-nos alguma sugestão, alguma questão que nos queira colocar, pode fazê-lo através do nosso e-mail. Acontece no centroespírita@gmail.com, ou pode fazê-lo mesmo através da nossa página do Facebook do Acontece no Centro Espírita. Se ainda não fez, aproveite, vá lá por um gosto e receba alguns vídeos e alguns comentários a falar sobre a nossa doutrina, o Espiritismo. Pode fazê-lo também através do YouTube, na TV Espírita, é claro. Boa noite, Regina. Boa noite. Hoje a falarmos sobre algo que de alguma forma assalta toda a humanidade nesta fase. Não vamos falar seguramente sobre o Covid-19, que é aquilo que tem estado, digamos assim, na ordem do dia, e toda a gente já fala muito sobre isso, mas vamos falar precisamente sobre o medo que advém também daí. Antes de mais, relembrar aqui aos nossos telespectadores que estamos hoje num ambiente familiar, bem diferente daquele que diariamente é em estúdio, uma vez que estamos aqui em quarentena, não é verdade? Portanto, temos que alterar isto e adaptar-nos da melhor maneira. Bem, não é? Estamos a convidar-vos a vir até junto, até a nossa casa. E façam o mesmo. Se os governos dos países onde se encontram, principalmente nós aqui em Portugal, nos dão essas indicações, dá com certeza por algum motivo muito forte, e se cumprirmos, tudo irá correr bem, com toda a certeza. Olha, Regina, Aristóteles afirmou que o medo é uma dor ou uma agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor. Nesta altura em que se vivem dias de ansiedade geral, Regina, nós vamos conversar sobre o medo, como já tínhamos referido ainda há pouco, e as causas e como ultrapassar, ou tentarmos pelo menos ultrapassar o medo. Olha, e a primeira pergunta que se coloca é: porquê é que todos nós temos medo de sofrer? Pois é, porque é que nós temos medo, não é? E Aristóteles diz-nos que nós temos medo do desconhecido. Temos medo daquilo que não conhecemos, do amanhã, não é? Sobretudo o dia seguinte, nós não sabemos o que nos vai acontecer. E quando temos essas dúvidas instaladas dentro de nós, automaticamente temos medos. Repara, há pessoas que, por exemplo, fora desta situação que estamos a viver, que é uma pandemia, que as pessoas estão em quarentena, há pessoas que no dia-a-dia normal, por exemplo, em outubro do ano passado, também já não saíam de casa, porque têm medo. Portanto, a questão do medo é gerada por cada um sente medo ou medos à sua maneira, não é? Exatamente. E ele existe desde sempre dentro de nós. E nós habituámos-nos a ter medo do sofrimento. E porquê? Perguntas, não é? Porquê que nós temos medo de sofrer? Sobretudo, eu acho que sofrer é uma coisa que ninguém quer, com toda a certeza. Ninguém quer sofrer. E porquê esse receio? Ora bem, o receio vem porque nós, ao longo da nossa vida, e nós quando falamos vida espiritual, não é? Que tem milhares de anos de experiências, especialmente para nós que acreditamos na vida depois da morte e da reencarnação, das vidas sucessivas, nós fazemos de certa forma um culto do prazer, ou seja, nós pretendemos ser felizes, evitamos a todo custo o sofrimento, ou seja, para nós a felicidade é estarmos a fazer coisas que gostamos, coisas que nos sentimos bem a fazer, que nos dão aquele prazer efêmero, não é? Pronto, seja lá, cada um à sua maneira, uns dá prazer comer bolo, outros dá prazer fazer ginástica, outros dá prazer ter uma relação romântica, certo? Exatamente. Então, o sofrimento é o oposto, é aquilo que a gente não alcançou, não é? Não vê como um momento de prazer ou de felicidade, e é aquilo que nos custa a suportar. Por isso mesmo, o sofrimento também diverge de pessoa para pessoa. Há pessoas que neste momento, por exemplo, em situação de pandemia, que vão para a rua e não têm qualquer preocupação, não é? Nem estão preocupados com o futuro, e então não têm medo.
Exato. Há outras que estão fechadas dentro de casa, cheios de medo, preocupados e inclusive, não é? Depois tem aqueles excessos que nós sabemos, daqueles que vão comprar compulsivamente as coisas, porque não sabem como é que vem o dia da manhã. Isso é outro tipo de medo, certamente. Aliás, neste caso da pandemia até acaba por ser um medo do desconhecido, porque as pessoas que passam por isso, e já são muitos, infelizmente, os infectados, e demais os desencarnados, mas por quem ainda não passou por isso, existe esse medo do desconhecido, não sabes o que é. Sabes que é um mal, que faz mal, mas que realmente não sabemos. Nós, quando falamos em medo de sofrer, associamos logo à parte física. Ou seja, nós não queremos ter dor, não é? Exato. Nós evitamos a dor. A gente sabe que se puser a mão em cima do lume se queima, portanto evitamos automaticamente pôr a mão em cima do lume. Nós sabemos, até do ponto de vista psicológico, que há coisas que nos causam dor e sofrimento e afastamos-nos dela. Portanto, nós temos necessariamente medo de sofrer, não é? Medo de sofrer. Nesta situação em que estamos a viver, temos medo da morte. Não é? Especialmente aqueles que têm aquela visão mais materialista de que a vida é só esta. O medo é o sofrimento físico, o ir parar a um hospital, o estar dependente, não é? De outros materiais, estar afastado da família, não ter aquelas pessoas que gosta por perto e depois, infelizmente também, poder passar por uma situação de perda, de perder um ente querido, da própria pessoa, até parecer nestas circunstâncias, não é? Claro que quem tem uma visão espiritualista não tem, provavelmente, este medo da morte, não é? E é isso que nós podemos trazer, esse tipo de proposta, que nós podemos trazer em situações como esta, de forma a evitar um pânico generalizado. Exatamente, e aí entra a doutrina espírita, que explica, precisamente, através da reencarnação, muitas destes medos, destas situações em que o ser humano muitas vezes não compreende. Porquê? Porque, se calhar felizmente, para outros infelizmente, nós não nos lembramos muitas vezes do porquê e não nos lembramos das vidas passadas, como é óbvio, não é? Sem dúvida. Nós, por exemplo, em História, nós estudamos, pelo menos eu lembro de ter estudado no 12º ano, a História nós dávamos por ciclos. Atualmente confesso que não sei como é dado o ensino da História no 12º, mas à época, há 20, 30 anos atrás, era por ciclos, e então era ciclos de peste, fome, depois vinham ciclos de, portanto, riqueza, bem-estar, desenvolvimento social, desenvolvimento científico. Então nós sabemos que todas estas situações de transformações na sociedade já ocorrem desde que o homem surgiu na Terra, não é? Há momentos de calamidades, há momentos de que nós passamos por dificuldades ao nível de doenças físicas, de transtornos naturais, não é? Como sabemos, mas depois nós sabemos que depois desse ciclo vem sempre um ciclo de transformação. Exato. Então, quando a gente percebe, e agora viramos assim para a área, digamos, da reflexão filosófica, se nós entendermos isso, não há que ter medo, nem pânico do futuro, Claro. porque nós sabemos que o momento atual é uma preparação para algo que há de vir muito melhor, não é? Exatamente. Exatamente. Olha, André Luís, no livro O Nosso Lar, classifica o medo como dos piores inimigos das criaturas, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Isto é uma citação do livro que vem no livro No Nosso Lar. O que é que causa o medo, concretamente? Pois, isso tem... Lá está André Luís, quando se refere que esse medo inibe as pessoas de agir. Nós sabemos, vemos situações práticas. Há pessoas que têm fobias, não é? E essas fobias inibem as pessoas de agir, inibem de dar passos na vida, inibem-nas, por exemplo, de socializarem, inibem de estar perto de animais. Isto são pequenos exemplos. E o medo ao extremo é uma fobia, torna-se uma fobia. Então, o que é que acontece? Se nós temos esses medos, se guardamos dentro de nós isso, que pode vir de vidas anteriores, não é? Por exemplo, nós passamos por uma grande ansiedade, um grande sofrimento,
em vida anterior e depois, de repente, na vida posterior, parece que vimos como guardamos aquele sofrimento dentro da alma, não é? Tornou-se num sofrimento moral e esse sofrimento moral tornou-se agora numa doença, não é? Numa vida posterior, torna-se em doença. E temos que ultrapassar o medo para também ultrapassar o sofrimento moral e ao mesmo tempo conseguirmos nos libertar, porque o medo impede-nos de progredir. Claro. Não é? O medo limita as nossas atitudes. A pessoa que tem medo e fica fechada em casa, não é? Com pavor de alguma coisa, não pode praticar a caridade. Está limitada a coisas que são essenciais à vida e que nós sabemos que temos que praticar a caridade para realmente conseguirmos nos dar melhor com os outros seres humanos, nos sermos mais fraternos, não é? Isto é apenas um exemplo. Aliás, a doutrina espírita explica de alguma forma isso muito bem. De alguma maneira é preciso nós entendermos que, como disseste, esses medos muitas vezes impedem-nos de ir inclusivamente mais além, não é? Até porque, lá está, com a reencarnação defendida pelo Espiritismo, é possível nós justificarmos muitas coisas do passado e é possível nós percebermos que esses medos são de alguma forma, muitas vezes criados até pela nossa própria imaginação. É uma dessas causas. É também, lá está, a falta de esclarecimento, não é? Exatamente. Porque se nós esclarecermos primeiro, começando por nos conhecer melhor, estamos sempre a repetir o mesmo, não é? O mas muitas vezes é necessário repetirmos. O autoconhecimento, conhecermos melhor, vermos realmente aquilo que nos incomoda, aquilo que nos provoca certo sofrimento e aí depois vermos assim, eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo, isto provoca-me mal-estar, pânico, o que é que eu posso fazer para superar isso, não é? Então há que procurarmos o esclarecimento. Se eu tenho medo da morte, e vamos voltar outra vez, normalmente a gente tem medo do sofrimento físico e temos medo da morte, porque é algo desconhecido. Quando falamos em pandemia, o que é que nos apavora? A morte. A nossa morte, a morte dos nossos familiares, dos nossos amigos, não é? É isso, o pânico gera-se através desse medo. Então, se nós esclarecermos as pessoas e elas se esclarecerem de que realmente a morte é uma libertação de uma experiência no plano físico e que nós continuamos vivos e que se isso aconteceu e se passarmos por essa situação serve de aprendizagem, obviamente que diminui o medo, certo? E ao mesmo tempo vai diminuir também o sofrimento moral que a pessoa sente quando está com medo. Olha, eu lembrei-me agora de repente da minha avó, já falecida em 1995, era médium na ASCEV, foi uma das fundadoras da ASCEV, e eu lembro-me de ela tinha um pavor à morte, um pavor. O entendimento e o esclarecimento que ela tinha, mesmo assim, não evitou que ela tivesse esse pavor, esse medo, mas uma coisa inexplicável. E muitas vezes o meu pai, lembro-me, dizia-lhe: olha, não vale a pena porque a senhora não morre enquanto tiver medo. Tenho tanto medo de morrer que não morre enquanto... Curiosamente, ela desencarnou completamente liberta desse medo. Porque, pronto, dadas as circunstâncias em que aconteceu, ela não tinha tempo sequer para ter medo e acabou por desencarnar. O que é que é possível nós fazermos para deixar de sofrer ou evitarmos ter medo? O medo é um pouco difícil a gente conseguir evitar, porque acaba por ser muito nosso, é de cada um, que sente à sua maneira e às vezes não consegue evitar. Mas é possível nós deixarmos de sofrer. Eu li um texto de um orador que perguntou assim à assistência, uma assistência cheia, perguntou: quem é que tem medo? Alguém tem medos? Alguém daqui não tem medos? Portanto, quando perguntou se tinham medos, quase toda a gente pôs a mão no ar. E, entretanto, o meu senhor disse: eu não tenho medo de nada. E, pronto, achou surpreendente que alguém tenha dito: eu não tenho medo de nada. No entanto, no final, quando estavam já, tinha terminado a sessão, etc., a palestra que estava a fazer, a senhora procurou e disse: olha, na verdade eu confesso-lhe, eu até tenho medo da morte.
Não tinha medo de nada, mas da morte, medo da morte tinha. Isto para dizer que é assim, como é que nós vamos combater o medo? Há pouco estávamos a falar do autoconhecimento, não é? Mas é muito importante, é difícil para nós ainda, enquanto reencarnados num corpo físico, deixarmos de ter medo. Portanto, o medo faz parte, no nosso nível de evolução, faz parte de nós. Até dizem os espíritos mais elevados que, por vezes, ter um certo medo, especialmente quando ainda há ignorância e as pessoas ainda não perceberam qual é a verdadeira razão da existência, o medo é uma forma de prevenir o suicídio. Por exemplo, as pessoas não buscarem logo a vida espiritual, achando que, pronto, então, como isto não interessa estarmos aqui, como é melhor a vida espiritual, então vamos nos suicidar, não é? Exato. Não estamos aqui a fazer nada. E, portanto, há um certo medo que não provoca sofrimento, não estamos a falar de um sofrimento moral, mas que são os receios que nascem connosco, não é? Claro. Agora, há um medo que devemos evitar, que é aquele que cai no pânico, não é? Como, por exemplo, temos visto aqueles vídeos que têm passado por aí, em que uma pessoa está junto à estrada, de repente há um que espirra e há uns salpicos e começam todos a correr pela rua fora, os que estão nos templos e deixam cair tudo e pronto, outros que correm para os supermercados. Pode causar graves problemas. É um pânico que nós temos que evitar nestas circunstâncias. Então, para isso, pensamos, pelo estudo que fizemos, que nós queremos dar este conselho às pessoas que nos escutam, que eu considero ser uma regra muito importante, não é? E a nosso entender, é a regra dos 3 P's. E então, é prudência, ponderação e paciência. Julgamos que nesta altura nós devemos ter prudência. E o que é prudência? A prudência é nós realmente estarmos atentos ao que acontece, nós ouvirmos aqueles que sabem mais do que nós e nos esclarecem, não é? Sobre o que acontece, sobre, sim, agora neste momento que vivemos, em que estamos em quarentena, em que o mundo está a passar por uma pandemia, devemos ouvir e seguir os conselhos daqueles que sabem mais do que nós, não é? Para agirmos com prudência. Exatamente. Até porque nós devemos sempre ter o cuidado de perceber que nós somos um indivíduo, mas estamos em sociedade, lidamos com outros e tudo aquilo que nós fazemos tem consequências na própria sociedade. Ponderação, porque nós devemos ponderar sempre aquilo, lá está, na sequência, das nossas ações. Ou seja, ainda hoje, por exemplo, vimos notícias espalhadas de fotografias de pessoas a passear à beira-mar, de marginais, até em Portugal, de centenas de pessoas que acharam que realmente não tem problema nenhum estarem a contactar umas com as outras na esplanada, mesmo as esplanadas fechadas. Portanto, temos que ponderar que o nosso egoísmo, por vezes, pode levar e vai interferir na vida dos outros. Então esta é uma oportunidade ótima, não é? De nós tentarmos combater o nosso egoísmo, pensarmos assim, mas eu não sei como estou, se estou bem, se não estou, agora sinto-me bem, mas não sei como é que eu vou... Se encontramos eventualmente alguém que até esteja e que passe para nós e depois nós vamos passar aos familiares, vamos passar a alguns amigos que continuam a conviver connosco de uma forma, se calhar, menos ativa, mas isso acontece, sim. Não é? E, portanto, é como tu dizes, é um egoísmo puro. Sem dúvida. Por parte das pessoas. Então exige de nós uma certa ponderação. Eu apetecia-me tanto ir dar uma voltinha à beira-mar. É verdade, mas olha, nós podemos aproveitar hoje em dia podemos fazer visitas virtuais aos museus pela internet, podemos abrir as portas, as janelas, não é? Deixar entrar ar, enfim, e vamos então para o terceiro, que é a paciência. Temos que ter alguma paciência neste momento e noutros momentos em que somos chamados, não é, assim, a refletir mais e em que temos que evitar o medo, não é, adentrar-se por nós adentro. Então temos que ter um pouco de paciência e esperar que surja o tempo certo para nós podermos voltar a sair, a passear, a estar com aqueles que gostamos mais. Portanto, são formas, digamos assim, de nós termos uma postura para evitar
o pânico generalizado e o medo. Se formos assim prudentes, ponderados e pacientes, parece-nos que se calhar cada um nas suas casas está fazendo a sua parte. Mas, Regina, tendo em conta este momento atual, não é, desta pandemia, Allan Kardec fez o seguinte comentário, que eu vou passar a ler. Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar, atingirá mais depressa a perfeição. É assim mesmo? É assim, é exatamente Ele afirmou, isso. eu questiono. É exatamente isso, ou seja, o que ele nos recomenda, Allan Kardec faz esse comentário logo a seguir, após a pergunta 707 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre os flagelos que atingem a humanidade, onde questiona os espíritos porque é que isso acontece. E o que é que ele nos vem dizer? Vem-nos dizer que realmente, à medida que o mundo avança, a ciência vai se desenvolvendo, já não temos que necessariamente passar por certas situações, e então o que denota o progresso é a nossa forma de encarar as coisas que realmente vão surgindo na vida. E a forma como nós temos que encarar, por exemplo, esta situação, tem que ser dar importância àquilo que importa, ou seja, não nos perdermos, ocupar o nosso pensamento com questões que não têm importância, que são utopias, como ele diz, que de nada interessam à nossa evolução, não é? Então vamos nos preocupar em manter-nos calmos, em nos informarmos, em fazer aquilo que nos é sugerido e ao mesmo tempo termos fé e esperança, porque é aquilo que realmente devemos ter nestes momentos, não é? Fé e esperança nos próprios cientistas, naqueles que estão à frente das decisões, nos nossos governantes, porque são eles as pessoas mais informadas e já não é como antes, não é? Exatamente, aliás, e o medo sugere-se também, eventualmente, e dizia Jesus e dizem os nossos companheiros do lado de lá, não é? Que quando o medo nos assaltar de alguma forma o pensamento, que possamos fazer, inclusivamente uma prece, pedir, não é? Ajuda aos irmãos do lado de lá que nos protejam, que de alguma forma nos ajudem também a ultrapassar algumas fases menos positivas que vão acontecendo na nossa vida. Aliás, não é só por causa desta pandemia, mas de uma forma generalizada. Exato, em tudo aquilo que... Não é? Sim. Trazemos aqui para finalizar assim o tema O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um comentário também dele que nos parece que é oportuno. Exato. Nós, sobre isto que estivemos a falar, comentar. Então diz assim Allan Kardec: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente, depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquilo depende da boa ou da má direção deste. Então, é assim, nós tendo esse conhecimento, não é? De que nada nos acontece por acaso e que realmente tudo é bom para nós, tenhamos este ponto de vista de que o que fizermos agora, que mantenhamos a calma, que façamos com as tarefas normais do trabalho, da convivência em família, aproveitamos tudo isso de forma positiva, porque realmente o que importa é o que vem a seguir e a vida futura é sempre melhor do passado. Exatamente, passado, e para nós que espíritas que acreditamos e para aqueles que não acreditam, certamente encontrarão, inclusivamente, em alguns livros da doutrina espírita, a explicação do que são as vidas passadas, Sim, exatamente. De onde vem o espírito. Obviamente ninguém sabe para onde ele vai, mas seguramente que sabemos de onde ele vem. E sabemos também, temos conhecimento do presente. E, já agora para finalizarmos, uma vez que ainda há pouco falei, quando sentirmos medo, por que não fazermos uma prece, uma oração,
não será aquilo que eu irei fazer, mas é quase. Desejar que realmente todos, nas vossas casas, com as vossas famílias, que possam estar em paz, que possam estar acompanhados pelos bons espíritos, pelos vossos guias, se assim entenderem, que vos ajudem, acima de tudo, a ultrapassar esta fase menos boa, que certamente que teremos que olhar para o futuro de uma outra maneira, isso é verdade. O ser humano tem, obrigatoriamente, que olhar para o futuro de uma forma diferente, tratarmos a natureza e a nós próprios, entre nós, porque, ao fim e ao cabo, somos todos irmãos, apesar de muitos não nos conhecermos, como é óbvio, mas sabermos tratar-nos de uma forma diferente, com mais caridade, de uma forma fraterna. Mais fraterna, exatamente, e não de uma forma tão materialista conforme tem vindo a acontecer. Há quem diga que isto é uma passagem, ou fará parte da evolução do próprio planeta, da Terra, da passagem do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Não nos devemos preocupar muito com isso. Devemos fazer sempre a nossa parte. Isso sim. E então, pedirmos que realmente, do lado de lá, estes amigos que nos vão acompanhando diariamente, a nós, às nossas famílias, a vocês que nos escutam, que nos possam acompanhar, que nos possam trazer essa paz que tanto necessitamos, porque realmente de medo acho que já está toda a gente farta e o que é preciso é realmente nós perdermos esse medo para que de alguma forma possamos avançar em direção ao Pai, que ao fim e ao cabo é esse sempre o objetivo. Para vocês que nos acompanharam, foi um prazer, como sempre, estarmos deste lado e ter-vos desse lado. Regina. Boa noite a todos. Então, até à próxima quarta-feira, se Deus quiser, que seguramente iremos continuar a gravar, a fazer estes vídeos tipo homemade, não é? Como vulgarmente se diz. Mas teremos sempre todo o prazer em partilhar com vocês todos estes assuntos, estes temas que vamos trazendo aqui na sua TV Espírita. Então, muito obrigado por ter estado aí. Muita paz e até à próxima semana. Boa noite. Boa noite.